Esperando uma gripe forte. Bom, enfim, um julgamento conjunto de uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e de um recurso extraordinário. Mas o que é isso? Eram duas ações impetradas por empresários que pediam a derrubada de um entendimento que existia já sobre o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, sobre assim, não se pode terceirizar os meios. O que é? Se eu tenho um hospital, antes eu só poderia terceirizar as equipes de limpeza, as equipes de segurança e tal e coisa. Agora, você pode terceirizar os médicos, no caso de um hospital, uma empresa de informática. Você pode terceirizar, inclusive, as pessoas que arrumam os computadores, não só o pessoal que fica na guarita e tal. Isso é a chamada atividade fim. Antes só era permitido terceirizar as atividades meio. Foi o que o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem por 7 votos a 4, 7 ministros entenderam que sim, você pode terceirizar as atividades fim, porque assim você faz girar mais os postos de trabalho. Usou-se como argumento os 13 milhões de desempregados, então não queriam dificultar ainda mais o tipo de contratação e daí por diante. Então foi essa a decisão tomada na tarde dessa quinta-feira, Edgar. Vamos ouvir você, Joel, a respeito disso. É uma polêmica que divide mesmo opiniões no país, né? Essa votação também vai lá, 7-4, não é uma decisão tão, né? É bem longe de ser unânime ali, né? Tem já uma discordância, né, no cerne ali dessa decisão. A gente está aí na campanha política também, onde os candidatos apresentam posições com relação a esse tema, né? Uns dizem ali que essa liberação irrestrita precariza o trabalho, né? Outros não. Colocam como um avanço, uma modernização. Eu te passo aí já lembrando da nossa atual situação, né? Nós estamos num país com 14 milhões de desempregados, né? Como é que isso na prática reflete para o trabalhador? Quer dizer, com uma oferta tão grande de mão de obra, né, junto a essas decisões que agora têm que ser tomadas também ali na negociação direta ali, né? Sim. Ó, Edgar, por que a terceirização é um assunto assim tão grande no Brasil? Porque aqui a gente tem uma legislação trabalhista tão fossilizada que para muitas empresas elas têm muito medo de contratar, porque contratar alguém você está com um risco ali trabalhista que apenas muitas vezes grandes empresas podem lidar com ele, mesmo assim elas ficam com um passivo trabalhista, né, dívidas que elas têm que pagar por um monte de processos trabalhistas aí que acabam acumulando e custando muito. Então, por isso as empresas muitas vezes evitam contratar diretamente o trabalhador, preferem contratar uma empresa que forneça esses trabalhadores. Isso é um resultado dessa lei trabalhista que a gente tem, que sim, é muito antiquada, tem países que resolvem isso muito melhor. É uma das causas pelas quais, quando a gente tem uma crise como essa, o desemprego cresce tanto e demora tanto tempo para voltar. Então, eu considero positiva a permissão da terceirização. Muita gente é contratada, por exemplo, mas muita gente é contratada como PJ hoje em dia também, né? Que não é a coisa da terceirização, mas é o mesmo tipo de relação, né? Em vez de eu contratar alguém, um funcionário, eu vou me relacionar com uma empresa. A terceirização entra nisso aí também, só que no caso é uma empresa que tem vários funcionários e que vão trabalhar. Agora, lembrando, a empresa terceirizada, ela sim paga os direitos trabalhistas para os seus funcionários, ela tem que se ater sim à legislação trabalhista. Isso só simplifica do ponto de vista da empresa que está contratando esses terceirizados, simplifica do ponto de vista dela. Ela não precisa mais se preocupar com a questão trabalhista deles. Quem se preocupa com essa questão é a empresa terceirizada ali. Isso permite que as nossas relações de trabalho fiquem sim um pouco mais eficientes. Agora, o que vai realmente resolver isso no futuro será daí sim repensar a legislação trabalhista brasileira numa reforma trabalhista mais substantiva para equiparar o Brasil ao que já se faz no resto do mundo. Me parece que há um consenso com relação a as leis trabalhistas serem arcaicas, como você começou falando aí no teu discurso, né? Agora, como equalizar de uma forma que o trabalhador não fique ainda mais vulnerável e que o empregador também não tenha onerado ali, né, o seu orçamento em função dessas questões da justiça, em função desses encargos que o empregador também é obrigado a recolher. Quer dizer, um funcionário, sabe-se que um funcionário registrado custa mais que o dobro, um pouco mais que o dobro até para uma empresa. É uma equação difícil, né? Por isso que ela está em pauta também entre os candidatos que estão na corrida presidencial aí. É uma equação muito difícil e que vai exigir que o brasileiro mude um pouco a mentalidade dele a esse respeito. Tá? O que dá garantia para o trabalhador na prática? Alternativas. Tá? É ele saber que se ele não está mais numa empresa, existe outra querendo contratá-lo
E, se ele ficar desempregado, que existe uma malha social que não vai deixá-lo desamparado. Tá? É isso que dá para o trabalhador o poder de barganha. Tá? A gente teve umas mudanças trabalhistas recentes que aumentaram o poder de negociação, por exemplo, de sindicatos. Muito positivo isso, porque cada setor pode ter suas particularidades aí. O que a gente precisa é, criando um setor, um espaço de empreendedorismo e de negócios mais dinâmico, que permita criar mais empregos, criar mais empresas, a gente vai ter uma situação na qual o trabalhador tem mais facilidade de encontrar emprego, tá? Porque não adianta nada você defender os supostos direitos de alguns trabalhadores quando grande parte da nossa população economicamente ativa está ou desempregado ou trabalhando na informalidade. Lembrando que hoje em dia mais de 40% dos trabalhadores estão na informalidade, ou seja, Sim. qual é o sentido de você estar defendendo supostos direitos, sendo que de quem está trabalhando, quase Na metade prática, não tem. isso já vem de alguma não forma tem. acontecendo. E 10% de quem poderia estar trabalhando, nem trabalhando tá, porque não tem emprego. Então, quer dizer, esse discurso fica muito preso em questões meio antiquadas, quando a gente poderia estar trabalhando sim. Vamos tornar nosso mercado mais eficiente, ele vai gerar mais emprego, o trabalhador vai ter mais alternativas, e daí sim, onde é que o Estado entra? O Estado entra garantindo que a pessoa que estiver sem trabalho, ela não vai estar desamparada. Ela vai encontrar uma malha de proteção social que funcione. Acho que quando a gente mudar a mentalidade para isso, a gente vai ter uma sociedade muito mais saudável, em que seja possível gerar muito mais valor e contratar mais gente. Edgar, é bastante importante a gente analisar isso com vários olhares, várias óticas, vários pontos de vista diferentes. Essa aprovação do Supremo Tribunal Federal ontem para tornar constitucional o entendimento, olha, é realmente constitucional a terceirização da atividade fim, é só um passo para onde acredito eu, e algumas pessoas acreditam que deve ser caminhado o Brasil, para o quê? O governo ficar intervindo cada vez menos nesse tipo de relação. A gente pega um país como os Estados Unidos. Lá todo mundo fala que você só não faz dinheiro se você não quiser. Claro, não é uma economia dos sonhos, não é uma Suíça, uma Suécia e tal, mas lá você faz grana sem muito o governo ficar metendo bedelho e tal. Aqui é extremamente difícil, como o Joel colocou no começo da fala dele, alguns minutos atrás, de que as pessoas aqui, os empresários, têm muito medo de contratar. O Brasil ele fica tornando muito difícil essa relação, como você também bem colocou. Um funcionário para o erário custa quase o dobro e daí por diante. Agora, você cada vez mais facilitando a possibilidade de, pô, eu quero trabalhar, como é que eu consigo fazer grana sem ter que ficar com carteira registrada, sem ter que provar para o governo, não sei o quê. Eu te prestei um serviço, me dá grana, daí por diante. Não que ontem esse entendimento do Supremo Tribunal Federal tenha permitido isso, mas já é um passo para cada vez mais o Brasil ir caminhando na direção de que, olha, se resolvam aí. Essas garantias que a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, prevê, são muito antigas. Esse negócio de 13º, aviso prévio, seguro-desemprego, isso tudo é um pouco menos do teu salário todo mês. É o governo falando, você não sabe economizar dinheiro, então, por obrigação, você vai ter que economizar dinheiro, você vai ter que ter essa porcentagem do teu salário descontado direto para o banco, porque você não sabe guardar o seu dinheiro, então deixa que a gente faz isso para você quando você quiser comprar um apartamento, por exemplo. E se eu não tenho o meu projeto de vida comprar um apartamento, se eu quero gastar tudo com carro e tal? Daí é curioso isso, né? Automaticamente a gente, por esse momento que o país vive, eu já, enquanto você fala, enquanto você expõe a tua opinião e o que você considera que é o ideal, de acordo com o ponto de vista que você defende, tá ali representado em candidatos, né? Dentro do espectro liberal, o espectro à direita, os candidatos à esquerda, na extrema ali, acham que não tem que mexer em nada, acham que tá tudo certo, que o trabalhador só vai perder direitos ali. Os candidatos que têm uma visão mais moderada, alguns de centro-esquerda consideram que essa mudança deve acontecer, não nos moldes para onde ela está seguindo, porque isso de alguma maneira enfraqueceria ali, tiraria alguns direitos e algum poder regulatório do Estado em cima disso. Outros candidatos de centro-direita acham que isso está muito bem colocado e que deveria ainda avançar no sentido de ganhar autonomia a essa negociação. O que rege, no final das contas, vai ser sempre a lei que já existe, né? A lei que já existe vai dirimir qualquer questão ali de desacordo entre um empregado e um empregador. Agora, com relação a essa questão que você traz da atividade meio, atividade fim,
Eu fico pensando aqui, né? No geral, o que a gente observa nas empresas? Você tem lá o grupo de seguranças, que é terceirizado, né, da empresa, o grupo que dá estrutura ali, cuidando da parte externa do edifício, né, da empresa, o estacionamento, enfim. Que é algo meio recente também. Quando a gente era mais novo, lembra? Tinha muito faxineiro os do prédio. Funcionários da Hoje em dia é limpeza, tudo. terceirizado. Agora, no caso de um médico, por exemplo, no caso, né, de um jornalista, que vai ter uma empresa que, olha, temos jornalistas à disposição, temos muitos médicos à disposição, você pode contratar o nosso médico, o doutor Antônio, cuida do coração, o doutor Robério, a doutora Márcia, cuida, é pediatra. E vamos lá, precisam de uma médica, vem cá. Se a empresa quiser mudar o funcionário, é mais fácil para ela, por exemplo. Se ela quer trocar um médico por outro, ela não é ela que está demitindo. Ambos continuam contratados pela mesma empresa e pode vir um outro médico ali no lugar. Então, digamos que facilita esse tipo de mudança interna. Ela não está casada com o funcionário, que nem muitas vezes ela fica se ela contrata direto. Olha,